Atualizei, tu viu? Muito boa tarde, turma. Eu sou o professor Leandro. Desde já agradeço a presença de todos vocês em mais uma de nossas palestras. Bom, pessoal, no dia 14 de agosto, a gente comemora o Dia de Combate à Poluição, que tem por objetivo aí alertar a população, conversar sobre os graves problemas ambientais que enfrentamos, né? Discutir medidas para conter a degradação do nosso planeta. Como diz aquela frase, o nosso planeta é a nossa casa, então vamos preservá-lo, não é mesmo? Para falar conosco hoje, temos um convidado para lá de especial. Ele já foi deputado federal, já foi coordenador geral do programa Cultivando Água Boa, desenvolvido pela Itaipu Nacional e adotado por 54 municípios aqui da nossa região. Então, seja muito bem-vindo, seu Nelton Friedrich. A palavra é sua para estar conversando com os nossos jovens aqui. Bom, eu tenho um prazer enorme de poder estar aqui, principalmente com essa bela companhia, viu, professor Leandro, também o Kennedy e todos, a direção, dos funcionários, professoras, professores, enfim, aos estudantes, a todos vocês que estão participando, um abraço muito fraterno e é muito bem-vinda uma iniciativa como esta. Aproveitar, já que se cria o Dia Internacional da Poluição com esse conteúdo, para exatamente alertar, para convocar ação, para poder fazer uma reflexão mais consistente, e por isso eu me sinto muito à vontade, porque é uma questão que me envolve o coração e a mente há muito tempo, essa questão da sustentabilidade. Nós não temos plano B, ou muda. Se a gente tivesse um plano B, eu viria aqui com prazer para a gente fazer umas oficinas para dizer, olha, o melhor caminho é esse ou será que é aquele? Não tem plano B. E o diagnóstico do planeta Terra é um dos diagnósticos mais preocupantes, inclusive vou falar nessa nossa convivência aqui, sobre, por exemplo, o último relatório que é absolutamente inquietante, o último relatório do IPCC. Eu digo com todas as letras, mesmo com toda a experiência que tenho e envolvimento na área, me tocou profundamente o relatório que acaba de sair. Então, vamos à conversa e depois, por favor, pergunta está livre, quem quiser fazer, provocação, pergunta, né, crítica, é o nosso jeito e por isso nós queremos fazer também aqui uma linha muito de diálogo e não só de exposição, ok? Vamos direto já? Bom, vamos lá então, senhor Nelson. Já coloco na tela aqui para os senhores a apresentação que o senhor montou para nós. Perfeito. Eu só preciso fazer agora, colocar a tela inteira. Bom, para todos os efeitos, eu queria deixar a todos essa convicção de que, quando eu vim aqui nessa ideia do semear, me deixe muito à vontade, porque acho que é instigante também a proposta de semear, que é fundamental. E aí são vários componentes, valores, conceitos que a gente pode trabalhar com essa riqueza do semear, né? Sociedade semear. Bom, gente, eu vou também trazer aqui, como vocês estão vendo nesse primeiro slide, é uma imagem por demais conhecida, está em tudo que é lugar na internet, desta mão que carinhosamente coloca o planeta Terra exatamente num aconchego de um lado, na proteção de outro, mas também numa espécie expressiva de cuidado, né? Como é que eu cuido? Carrego com tanta delicadeza para que a gente pudesse evitar qualquer tropeço, qualquer descuido um planeta que está doente, porque nós adoecemos antes dele e produzimos o que produzimos. E essa outra expressão que está ao lado é um pouco para a gente ter presente algo que precisa a gente internalizar. Nós, humanos, mais do que qualquer outra espécie, qualquer outro ser vivo, nós humanos somos exclusivamente obras do cuidado. São 9 meses, né, que estamos ali na riqueza daquele aconchego da mãe, mas ao mesmo tempo numa bolsa d'água, com proteção, com alimentação, e, afinal de contas, depois desse momento, quando nós realmente viemos ao mundo, você acaba tendo clareza, quando você observa agora como mais adulto, de que se não houvesse o cuidado, nós não estaríamos com 48 horas ou 72 horas de vida.
Portanto, nós somos os mais frágeis de todos. Eu vou usar uma comparação aqui que talvez seja um pouco rude. A vaca, quando procria, em menos de 10 minutos, a terneirinha já está em pé, cambaleando, e a mãe está lambendo com a sua profundidade que tem essa primeira relação da vaca com a sua cria. Pois bem, mas a cria, enquanto está sendo carinhosamente tratada pela mãe, mesmo ainda perambulando, ela em menos de 5 minutos, 10 minutos, ela está encontrando a teta da vaca e está se alimentando. Nós levamos quanto tempo que temos que continuar mamando ou recebendo a mamadeira nas mãos da mãe ou de outros que estão nos atendendo? Nós levamos quantos anos para descobrir que tem um leite na geladeira e que tem que ir até lá buscar? Quanto tempo nós levamos para atravessar uma rua com segurança? Quantas vezes o pai e a mãe nos dão a mão para qualquer outra atividade porque nós somos muito frágeis? E, no entanto, nós nos colocamos no planeta Terra como os plenipotenciários, os que tudo podem. E deu no que deu. Porque eu começo semeando a ideia de que na natureza não existe castigo, existe consequência. Se você cuida bem, a resposta será positiva. Na natureza não existe castigo, existe consequência. Então, vamos lá. Eu vou seguindo aqui. Eu estou só querendo ampliar a tela toda, mas eu não sei se fico pela metade. Como é que é, o Júnior? Eu sei que é o bom. Tela cheia. Pois bem, já estou aqui na tela, indo para o cálice aqui. Vamos lá? Então, vamos lá. Falei sobre isso e agora eu sigo com essa manifestação muito clara, por exemplo, de que entre os 12 grandes problemas mundiais da atualidade, em relação a toda a questão socioambiental, eu vou citar alguns, e estou trazendo esse trabalho, esse estudo, que ele tem mais de 10, 12 anos, e as coisas demonstram que as coisas só complicaram. Então, veja, primeira grande questão, não por ordem de importância, né, a primeira, mas só na identificação numérica, o crescimento demográfico rápido. Quer dizer, nós estamos hoje com todas as questões que conhecemos, né, com uma presença de mais em torno de 7 bilhões de seres humanos, e, evidentemente, esse crescimento demográfico tem sido rápido, mesmo sabendo que hoje crescem já as condições de consciência, as condições de opções familiares, etc., daquela diferença quando nossos bisavós ou tataravós, né, chegavam a ter em torno de 15, 12, 13, 8 filhos. Segundo, a urbanização acelerada. Então, nós estamos vivendo um problema sério que a urbanização é tão acelerada que, inclusive, nós temos, por exemplo, áreas urbanas com 12, 14, 18 milhões de habitantes. Você imagina como é que é possível uma aglomeração dessa e você ter uma qualidade de vida adequada, né? Ao mesmo tempo, nós estamos compreendendo, por exemplo, de que cada vez mais, para essa grande concentração, você tem investimentos extraordinariamente gigantescos de energia, de infraestrutura, de todos os efeitos da questão do lixo, de todo o complexo, portanto, ambiental, a poluição, etc, etc. Então, vamos lá. Nesse sentido, eu vou entrar para o terceiro grande problema, o desmatamento. A taxa anual de desmatamento das florestas, especialmente das tropicais, que são importantíssimas para tudo, vem, na verdade, criando um problema sério. De um lado, erosão, diminuição da produtividade de solos, perda da biodiversidade, que isso é gravíssimo. Por que é gravíssima a questão da perda da biodiversidade? Porque o Brasil, e os jovens que estão nos assistindo, por favor, aprofundem o que significa o Brasil ser um dos 17 países do mundo, que só estes 17 têm exatamente 71% de toda a biodiversidade do planeta. E dos 17, onde tem a maior extensão com esses habitats, portanto, dessa biodiversidade, exatamente o Brasil. O Brasil sozinho tem 20% de toda a biodiversidade do planeta. Então, é por essas razões que o desmatamento tem um efeito muito grande, porque ele derruba aquilo que pode ser uma das mais importantes, e será com certeza já agora, não é o pode, que é a economia diferenciada, chamada bioeconomia. Dentro dela, todas as variáveis da economia criativa, da economia circular,
E é por isso que a gente precisa ter muito claro que o desmatamento, além de todos os problemas que tem de desmatamento e queimada para efeitos do aquecimento global, das mudanças climáticas, você tem um problema de efeitos erosivos, você tem um problema de quebra ou até destruição de grande parte da biodiversidade, você ajuda a assorear os corpos hídricos, quer dizer, cada vez mais você tem aporte onde há desmatamento, principalmente no Brasil, que majoritariamente o desmatamento ainda é clandestino, principalmente na Amazônia, e você tem um assoreamento dos corpos d'água, quer dizer, os rios cada vez recebendo mais solo, e aí, em algumas regiões, por exemplo, de exploração mineral de superfície, dá para se dizer, principalmente de garimpo, com uso intensivo de mercúrio, com todos os efeitos que isso tem na flora, na fauna, enfim, nos cursos d'água. A poluição marinha, que está hoje se agravando cada vez mais, quer dizer, é descarga de esgotos domésticos, industriais, né? São desastres ecológicos de grandes proporções, são naufrágios de petroleiros, acúmulo de metais pesados nos sedimentos marinhos. Nós estamos com problemas graves também da perda da biodiversidade, que são, por exemplo, espécies frágeis de corais e, em muitos casos, já em extinção, poluição térmica de efluentes de usinas nucleares, etc, etc, etc. A outra poluição é a poluição do ar e do solo, e aí estamos entrando diretamente, agora já é o segundo slide, sobre o tema de hoje e a data que tem significado especial para essa reflexão, ação. Então, falei já da poluição, de algumas delas, vou só voltar um pouquinho aqui, depois do desmatamento, a poluição marinha, estou agora falando da poluição do ar e do solo, que vou voltar a esse tema porque ele é gravíssimo, principalmente, por exemplo, a poluição do ar e do solo, todos sabemos que pelas indústrias, também pela agroindústrias, pelo uso de automóveis, de veículos, caminhões, etc., a emissão dos gases de efeito estufa, através portanto, dessas emissões atmosféricas das indústrias, disposição inadequada de resíduos sólidos, exemplos lixões, que são geradores em quantidade significativa de metano, os resíduos industriais que causam poluição do solo, acúmulo de aerossóis na atmosfera provenientes da poluição veicular, industrial, contaminação do solo por pesticidas, herbicidas, etc, etc. Agora, tem uma outra poluição, que por demais conhecida, a poluição e eutrofização de águas interiores, rios, lagos e represas. Por exemplo, a quantidade de matéria orgânica e mineral que vão para os rios ainda. A região oeste é bem menos, porque nós estamos com uma série de práticas conservacionistas, e eu me coloco até aqui sem nenhuma ideia de fazer autoelogio. Quando fui secretário de Estado do governo José Richa, lá atrás, 1983, nós fomos um dos cabeças para criar no Paraná um programa de micropoços, mas, ao mesmo tempo, um programa fantástico de microbacias, que exatamente era recuperar as microbacias, porque nós estamos se esvaindo em erosão no Paraná, coisa impressionante. Nós chegamos a ter, na região mais propícia até para a erosão, embora também no oeste havia muita, mas, por exemplo, de ter uma semana de chuvas mais intensas, de repente, dois, três espaços, por exemplo, de cemitérios, simplesmente iam abaixo porque eram vossorocas, né, buracos enormes, ou mesmo em conjuntos habitacionais ou em estradas. Aqui mesmo na região oeste nós tivemos esse processo erosivo muito grande, né? E essa prática que nós fizemos é para exatamente evitar que a erosão acontecesse, isto é, que com a chuva nós tivéssemos essa água da chuva levando para as estradas e para os rios, o adubo, o fertilizante, o agrotóxico, mas levando esforço e levando a parte mais importante do solo, que é chamado horizonte A, que é aquela primeira camada lá de 15, 20 centímetros que tem no solo, que é a parte mais fértil. Pois bem, é um crime de lesa pátria você ter poluição com esse processo do aporte de nutrientes orgânicos e minerais que vão para os rios. Por que é tão grave? Porque a natureza precisa de 400 anos no Paraná para produzir 1 centímetro de solo fértil. E se a gente não tiver cuidado, você é capaz de perder 1 centímetro de solo fértil em propriedades em 2, 3 dias de chuvas. Por isso, as práticas conservacionistas, que são conservação de solo, que é a mata ciliar, que é, acima de tudo, a readequação das estradas rurais, que elas são erosivas, porque elas viraram funis, recebendo o solo
das propriedades quando chove, quando a estrada ela não é mais erosiva, é porque ela foi transformada numa estrada ecossistêmica. Ela respeita a declividade e a aclividade do solo e, portanto, cada vez que chove, nem a chuva que cai sobre a estrada vai para os rios. A água vai penetrar porque tem os dissipadores de energia, os chamados bigodes popularmente, que essa água vai desaguar de novo nas propriedades, assim, e com isso você está melhorando o lençol freático. Quando você tem a conservação de solo, né, você evita que você tenha erosão. Se você tem as estradas readequadas também, se você tiver a mata ciliar, idem, e assim por diante. Então, é muito importante a gente compreender, numa região como a nossa, de agricultura e agropecuária, quanto que nós temos que ter presente que o solo não pertence a ninguém, pertence a todos, porque ao longo de toda uma vida, de 2 vidas ou 50 vidas, a pessoa nunca leva com ela para onde for o solo. Portanto, é algo que a gente tem aquela expressão por muitos conhecidas, que nós só pegamos emprestados dos nossos filhos e netos. Como é que a gente devolve para eles melhor do que nós recebemos dos nossos pais? A outra questão grave que eu diria ainda na poluição, que começa a gente ter sentido hoje, é quando você tem efeitos de grandes obras cívicas. Mas mesmo o tipo de urbanismo que nós temos hoje gera muitas vezes poluição. Por exemplo, nós temos que acabar num país tropical com esses prédios, por exemplo, com esse vidro fumê, um calor que isso gera, mas, ao mesmo tempo, não tem nada a ver com o país tropical. Um frio praticamente enorme no inverno, tem que usar ar-condicionado, muitas vezes, né, com vidro fumê, você tem que ter todo o prédio com a luz artificial, gastando, portanto, energia a bangu, e quando é quente, ninguém suporta, tem que ter ar-condicionado de novo ligado. Por quê? Porque é vidros com todo o sol que nós temos. Isso é para país muito frio, que tem outras características, portanto, de vivência do ser humano. Alteração global do clima é outro problema sério que, inclusive, está conectado com a poluição, vou falar logo em seguida, porque é um aumento muito grande dos gases de efeito estufa na troposfera terrestre, né, que é a primeira camada da atmosfera, e de partículas e poluentes, causando esse fenômeno conhecido como aquecimento global, que nós estamos, talvez, no momento mais crítico, conforme esse último relatório, que eu tenho que falar ao final dessa nossa conversa. Então, cada grau Celsius de aumento da temperatura terrestre irá trazer consequências diferentes. Mas só que isso é acumulativo, não é que para e aí depois zera. É acumulativo esse processo nosso, por exemplo, do aquecimento global, das causas, né? E nós já estamos passando de 1 grau Celsius de aumento da temperatura. E se tiver alguém que não acredita que nós estamos vivendo o aquecimento global, as mudanças climáticas, eu pediria muito que, primeira questão, debruce sobre um estudo científico, que existe milhares e milhões já prontos, e nós vamos tratar disso por causa do relatório que, como disse, vou comentá-lo, mas eu quero dizer por quê? Porque não é possível você negar a ciência do clima, você negar a própria ciência como um todo. Eu vou só daqui dar um dado que é profundamente necessário nesta hora, que a questão da climática, especialmente a questão da temperatura do planeta Terra, isso vem sendo acompanhado desde 1850. E se nós pegarmos hoje as 3 principais fontes que existem no mundo, que têm as melhores inteligências, que é a Organização Mundial de Meteorologia, e, ao segundo lugar, a NASA, e terceiro lugar, embora sem essa ordem de grandeza, esses 3 grandes elementos, sendo o último, que é a NASA da Europa, Cornell, que, na verdade, tem um papel extraordinário, e todos convergem unanimemente sobre o aquecimento global. Então, por isso, vou falar sobre esse assunto, que está muito ligado com o processo de poluição. Outra questão fundamental é o aumento progressivo das necessidades energéticas e as consequências ambientais. Quer dizer, quando nós aumentamos muito a necessidade de energia, nós, na verdade, cada vez mais precisamos não só novas usinas, como, infelizmente, no Brasil, equivocadamente, nós fomos fazendo cada vez mais opções termoelétricas que são altamente poluidoras. Portanto, tem um efeito danoso, né, no ar que nós respiramos, e para todos os demais problemas que a poluição gera.
Então, as térmicas são altamente poluidoras. E, evidentemente, que você tem que ter muito presente que ainda no Brasil, 30% de toda a energia que é gerada no Brasil é suja. Está ligada ao petróleo, está ligada a um tipo de gás, está ligado ao carvão, quando a gente sabe que é preciso a gente superar exatamente a energia oriunda oriunda de combustíveis fósseis ou de outros setores poluidores. Eu repito, nós entramos na era das energias renováveis e grande parte dos municípios brasileiros não estão percebendo, estão dormindo no ponto. O Brasil está dormindo no ponto. Um exemplo só, apenas 1% de toda a energia, não chega a 1,5%, mas vamos arredondar então, 1,5% de toda a energia utilizada no Brasil vem do sol. E é o único país gigantesco do mundo que tem sol o ano inteiro. Tem-se, portanto, uma ideia de como é que os governos estão tratando essa questão das energias renováveis, que deveria ser um dos itens fundamentais de qualquer agenda municipal, estadual ou mesmo uma agenda nacional. Outra questão que também é preciso compreender que é problemático hoje, a gente tem que avaliar isso, é a produção de alimentos e agricultura. A agricultura, inclusive de alta produção, ela é grande consumidora de energia, de pesticidas e fertilizantes. Né? A expansão, inclusive, de muitas fronteiras agrícolas, elas têm aumentado a taxa de desmatamento, e alguns desses desmatamentos, evidentemente, são irregulares. E, de novo, trazendo a perda da própria biodiversidade e ajudando ao desequilíbrio do planeta. Então, outra questão que é importante trazer nesse campo dos problemas e da poluição é a falta de saneamento básico. Quer dizer, nós estamos vendo hoje que o saneamento básico é um problema crucial, porque está muito ligado com doenças que são transmitidas pela água, mas também pela própria distribuição de vetores, expectativa de vida adulta e a taxa de mortalidade infantil. Está tudo ligado com isso, está ligado com a água. Então, é por isso que eu vou apenas, resumidamente, colocar aqui, sem entrar em detalhes, que se nós pudéssemos, nesse dia que trata da questão da poluição, de a gente talvez, sem esgotar, compreender e trazer um olhar muito mais focado no que significa a poluição do ar, e aí você tem poluição do ar de origem atmosférica, né, naturais, por exemplo, vulcões, mas hoje está comprovado que a grande parte da poluição que nós temos é da atividade humana. Na poluição do ar, praticamente 95% é da atividade humana. Mas você tem uma poluição da água, que vamos falar em seguida, poluição do solo, que falei já algumas coisas, a poluição radiativa, a poluição térmica, a poluição visual, a poluição luminosa, a poluição sonora, né? A poluição, inclusive, sonora do mar. Nós temos hoje muitos problemas no mar, ocasionados, inclusive, com sonares por causa da pesca intensiva, de grandes navios, de outras coisas que são feitas e que levam a essa poluição sonora do mar. E a poluição espacial, que eu estou falando aqui agora, é a poluição, por exemplo, da quantidade que nós temos aí circulando ao redor da Terra, né, de pedaços de espaçonaves, às vezes algum aparelho que caía, enfim. E tem a poluição química. Então, resumidamente, eu não tenho como, nesse tempo, tratar de cada uma delas, e não é o objetivo. O objetivo é a gente fazer uma análise crítica, como, por exemplo, agora eu estou entrando. Ninguém vive sem ar, ninguém vive sem comer, ninguém vive sem beber. Ao menos essas três a gente pode tratar aqui, embora vou avançar um pouquinho mais outras. Mas a poluição, por exemplo, do impacto que existe no planeta, nas mudanças climáticas, e vou agora aterrissar na vida humana, especialmente o impacto na saúde, que, portanto, é o rastro da poluição do ar, é o que a poluição do ar gera de maneira assustadora, a tal ponto que a Organização Mundial da Saúde, que todos conhecem e sabem, ainda mais agora na pandemia, ficou muito mais conhecido, que tem aí mais de uma centena de países que compõem a Organização Mundial da Saúde, e, portanto, são não só cogestores, mas são também representantes dos países que são dirigentes e são, portanto, partícipes da construção da Organização Mundial da Saúde.
um grande trabalho já realizado no planeta, mas estima que 90% da humanidade respira ar poluído. Vamos parar para pensar? Eu não estou falando, evidentemente, de Missala, eu não estou falando muito de Medianeira, embora tenha algum grau, mas é muito pequeno. Mas imagine São Paulo. Imagine que o paulista, em função da poluição atmosférica, do ar que o paulista respira, ele está vivendo hoje menos que, por exemplo, a média de vida do paranaense. E aí todos os outros problemas que vêm junto, que eu vou poder entrar em detalhe aqui, por exemplo, o que significa as doenças do aparelho respiratório, circulatório, né, as outras doenças cardiovasculares que estão ligadas com a poluição do ar. Para se ter uma ideia, nós temos hoje levantamentos feitos que apontam que o custo total de mortes prematuras causadas pela poluição à economia mundial, isso agora tem que atualizar, mas já era de 5 trilhões de dólares. O Brasil está gastando hoje em torno de R$14 por segundo. Esse 1 segundo que eu falei agora, 1 segundo, R$14 por segundo só para tratar das doenças que são causadas pela poluição, pelo ar que respira. As sequelas respiratórias e cardiovasculares de vítimas dessas partículas finas, esse poluente da fumaça do óleo diesel é uma coisa assustadora, principalmente nas grandes cidades, nos grandes aglomerados urbanos. Então, a poluição do ar é responsável por mais de 7 milhões de doentes e mortes por ano no mundo. Mata mais do que a AIDS e a malária. Repito, nós temos hoje um quadro no mundo que estão baseados esses dados na Organização Mundial da Saúde e os estudos de todos os países, no que diz respeito de que hoje a poluição do ar mata mais do que a AIDS e a malária. Para frente. Vamos nos debruçar sobre esse segundo grande problema, que é a poluição da água. Falei do ar, ninguém vive sem ar, e a gente sabe o que está acontecendo agora com essa trágica e dolorosa pandemia. O ar é tudo praticamente, porque nós estamos falando de uma coronavírus, e o que significa, portanto, na questão pulmonar e todos os seus desdobramentos. Mas eu estou saindo agora e entrando para a poluição da água, porque é tudo uma poluição gigantesca com suas variáveis, com as suas facetas. Então, a primeira grande poluição que nós temos na água é causada pelo esgoto não tratado que contamina a água no Brasil. Isso é dados do IBGE, portanto, não é dado de nenhum oposicionista a este ou aquele governo, são dados oficiais do Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística. O segundo lugar na poluição da água são os agroquímicos e os agrotóxicos. Olha o que eu estou dizendo, e aí a gente tem uma ideia do que significa liberar no Brasil o uso de agrotóxicos, que já estão proibidos há algum tempo em vários países. Lá eles proíbem, e aqui eles estimulam a venda. E a gente, portanto, muitas vezes não compreende a água que está bebendo. E ninguém vive sem água. E o terceiro grande poluidor das águas são outros resíduos, tanto industriais como domésticos, né? Grande parte do lixo nosso de cada dia pode chegar e contaminar as águas, não só em cima da questão dos aterros, etc., chorume, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe quanto que, muitas vezes, as águas levam esse lixo, por exemplo, para os rios, ou, enfim, acaba contaminando o subsolo, o solo. Vamos lá. Então, é preciso a gente agora fazer uma pequena reflexão, para não ser muito rápido, que esse terceiro causador da poluição da água, que está exatamente em outros resíduos, tanto industriais como domésticos, também estão os metais pesados, como aqueles encontrados no lixo eletrônico. Então, aqui agora eu estou com a tela, não pode me ver, mas se eu mostrasse o meu celular, quantos componentes tem um celular de determinados metais, determinados, vamos chamar, minérios, que são altamente perigosos, inclusive para o câncer e para tantos outros problemas. Então, celulares, computadores, aparelhos eletrônicos, todos, portanto, esse chamado lixo eletrônico, tem algum tipo de metal pesado.
Portanto, aí nós estamos falando de mercúrio, de cádmio, de chumbo, cobre, com impactos ambientais, com impactos na saúde, problemas que são causados ligados à questão pulmonar, com fígado, rins, cérebro, aparelho digestivo, quando não são destinados adequadamente. Então, o problema não é ter o equipamento eletrônico, é para onde que vai essa sucata? Para onde se dá, como se dá o descarte? É preciso ter clareza do que isso significa, porque é hoje um dos maiores fenômenos da questão das destinações inadequadas de lixo no mundo todo. Ainda mais porque a China deixou de fazer a compra de sucata, por exemplo, eletrônica, porque nós chegamos a ter muitos aparelhos eletrônicos, um resquíciozinho lá de prata, por exemplo, e outras coisas mais, que muitas vezes até é reaproveitado aqui a colar, ou reciclado de maneira direta. Mais recentemente, veio um fato novo. Vou chamar muita atenção, porque isso é muito novo, que são as poluições das águas dos chamados contaminantes emergentes, que também têm graves efeitos na saúde humana. Quais são estes? E também, claro, na vida animal. Os microplásticos, que são invisíveis e presentes tanto na água da torneira, nos alimentos, na água engarrafada, rios, lagoas e mares. Para vocês terem uma ideia, de 11 das maiores marcas de água mineral do mundo que foram analisadas sob a ótica de microplásticos, para conferir, 9 continham microplásticos. Em Curitiba, a água tem microplásticos. Nós podemos fazer esse estudo também em Medianeira ou qualquer lugar do Brasil, porque não se trata de querer ser, de repente, quem sabe, catastrofista, ou ser, de repente, para assustar a sociedade. Não, nós temos que compreender que o microplástico está na nossa vida, no copo da água que nós bebemos, no alimento que nós comemos, na água engarrafada que a gente acha que compra e que, portanto, é uma água boa. Que água boa? Como é que é se você não tem análise sobre metais pesados, se você não tem análise sobre microplásticos? Pois bem, e também os mares estão com isso já, lagos, rios, e aí eu quero chamar a atenção também os outros resíduos que são assustadores hoje, chamados aí também nessa linha que falei, do que a gente poderia chamar de contaminantes emergentes, que são os resíduos e restos de medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, hormônios, entre outros. Não vamos esquecer que o Brasil é o 15º maior consumidor de antibióticos do mundo. Isso é assustador. Pois bem, o que acontece? Às vezes, muitos desses medicamentos, parte que foram utilizados, depois fica lá um período numa prateleira e depois acaba indo para, por exemplo, lá o vaso sanitário, é jogado no lixo de qualquer jeito. Mas, às vezes, também pode ir, como vai, pela urina, pelas nossas fezes. Então, eu quero dar um dado, porque não é meu nesse momento, é um dado de pesquisa feita nos Estados Unidos, em 36 reservatórios de abastecimento de água de populações, 30 continham microplásticos, e 30 desses continham exatamente o quê? Resíduos de hormônios, de anti-inflamatórios, de antibióticos, né? De hormônios, por exemplo, a tal ponto que foram detectados em pesquisas, se não, alguém quiser consultar estudos feitos na Universidade de Pensilvânia, por exemplo, nos Estados Unidos, que mostra a diminuição em algumas espécies de peixes, que houve a diminuição do seu apetite sexual, do seu interesse, inclusive de procriação. Lixo no Brasil são 240 mil toneladas dia de lixo, e uma boa parte é depositada de forma inadequada. Então, isso é assustador, e não tem outro jeito. Ou nós vamos para, de um lado, compreender o significado que tem, fazer do lixo uma grande oportunidade de ganhos, de negócios, uma oportunidade, inclusive, de trabalho, de renda, mas principalmente de cuidado, de segurança, de atenção. O lixo, na verdade, não é lixo, é um garimpo do século XXI. Eu conheço experiência e visitei muitas cidades verdes na Europa, nesses 15, quase 16 anos que fui diretor de coordenação em meio ambiente da Itaipu Binacional, quando criamos o programa Cultivando Água Boa, e fomos convidados por 47 países para levar a experiência
que nós fizemos durante todo esse período, principalmente pela forma participativa, pela forma de trabalhar esse microscópico pedaço do planeta, que é a microbacia hidrográfica, mas, ao mesmo tempo, fazer função social desse trabalho, isto é, inclusão social e produtiva. Pois bem, nós somos uma região aqui no oeste, principalmente no extremo oeste, que praticamente não há mais lixões, mas há muitos e muitos e muitos aterros sanitários. Então, se não tiver uma atenção muito grande, o aterro sanitário acaba sendo contaminante, por exemplo, de lençóis freáticos, mas, ao mesmo tempo, também, todos os aterros são grandes produtores de gás, um dos gases de efeito estufa perigosíssimos, né, que é o metano. Então, é possível que nós tenhamos em tantas cidades nossas colaboração que a gente, às vezes, nem mediu e nem conhece, de como os aterros estão gerando esse gás, que é o segundo grande inimigo do equilíbrio planetário, e especialmente da geração, portanto, da questão do aquecimento global, das mudanças climáticas. E é evidente que a resposta tem que ser não só coleta seletiva bem feita, como de imediatamente já trabalhar toda a questão do reaproveitamento, da reciclagem, do reuso, mas, ao mesmo tempo, fazendo adubo, fazendo energia, porque é uma grande fonte de energia, uma grande fonte de adubo, e adubo orgânico, que você não tem como substituir a riqueza de um adubo orgânico por qualquer adubo químico, por qualquer produção, a propósito de fertilizante, que, de novo, tem um componente sério de poluição. Então, o lixo eletrônico, nós somos o 7º maior gerador de lixo eletrônico do mundo e o primeiro da América Latina. Por ano, nós estamos produzindo em torno de 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico, que somente 3% tem descarte adequado. Isso é estudo mundial de uma das principais organizações que faz monitoramento e que tem a cobertura e patrocínio da própria ONU. E o Brasil, em resumo, agora entra também de novo a poluição do ar, os vários tipos de poluição, mas o Brasil é o 7º emissor dos gases de efeito estufa do planeta. Portanto, o Brasil é o 7º país entre os que mais geram aqueles gases que ajudam a aumentar a temperatura do planeta, que geram mudanças do clima. Por isso, também já falei, não vou entrar em detalhes, o significado que tem para um país como o nosso, os efeitos danosos de você ter a poluição, a contaminação e as mudanças climáticas, o aquecimento global na biodiversidade, né? Essa questão concreta na potencialidade que nós temos na biodiversidade, como plantas medicinais, como fonte de alimentação, novas economias, como agricultura sustentável, como produção de água, como restauração de ecossistemas, como a qualidade de vida, como uma dimensão humana fantástica que tem tudo isso que falei. Então, agora, eu vou só passar essas fotos para parar só naquilo que é mais diretamente ligado ao assunto que nós estamos tratando. Aqui são algumas imagens, por exemplo, do aquecimento global, que eu vou falar mais ao final. A temperatura do planeta nos últimos 22 anos, nós tivemos 20 anos, foram os mais quentes desde 1850. Isso não é chutômetro, são verdades sobejamente comprovadas pela riqueza de centenas e centenas de grandes cientistas, mas também pela riqueza tecnológica, pelos equipamentos, pelos computadores de ultra capacidade, que permitem, por exemplo, fazer essa avaliação, como é que era o clima e como é que era, por exemplo, em 1800, 1850, etc, etc, etc. Então, eu digo isso porque a dimensão climática, o aquecimento global no mundo, né, geraram, através dos fenômenos climáticos, através dos desastres que aconteceram, 1 trilhão e 900 bilhões de reais que foram perdidos em catástrofes naturais, 93% delas relacionadas a eventos climáticos. Isso não é dado de alguém que é deste governo ou daquele governo, isso é dado de uma das maiores seguradoras do mundo, que as seguradoras estão acompanhando muito essa questão das mudanças climáticas e, evidentemente, do aquecimento global, porque as seguradoras, muitas vezes, estão indo à falência até em cima de riscos que havia o seguro estabelecido e que, de repente, o desastre é tão grande que muitas faliram, como aconteceu, por exemplo, no último furacão gigantesco que atingiu a América Central e principalmente a região mais do sul dos Estados Unidos, em que os prejuízos foram de bilhões de dólares. Então, nós temos hoje
dados que mostram que entre 5 e 7 milhões de mortes de cada ano acontecem pela poluição do ar, doenças, fome, resultados das mudanças do clima e as economias que são intensivas no uso de carbono. Aqui são fotos que eu tirei, que eu estou usando do furacão da Flórida, que, como eu disse, só esse furacão gerou nos Estados Unidos 85 bilhões de dólares de prejuízo. Mas eu quero agora falar um pouco do aquecimento global causado, e aí está ligado também com o problema da água, porque se a gente parte do pressuposto que o maior produtor de água do mundo são as florestas, são os bosques, são os parques, são as reservas, são as matas em pé, são as matas ciliares. Eu, quando estávamos, portanto, à frente do programa Cultivando Água Boa, uma das grandes iniciativas era recuperar micro por microbacia. Mas como é que a recuperação da microbacia começa, por exemplo, em primeiro lugar, recuperar a nascente? Cerca a nascente, 50 centímetros ao seu redor, não se tem mais atividade humana, nem agrícola, com reflorestamento de espécies nativas, mas, ao mesmo tempo, você trabalha a mata ciliar. Ao mesmo tempo, faz a conservação do solo na propriedade para que, quando chove, o solo não vá embora, levando adubo, fertilizante, esse dólar que nós usamos, que grande parte disso é importado, desses insumos. Pois bem, voltando. Quando você derruba florestas, que nem derruba a floresta amazônica, você está dando um tiro no pé, porque não só atinge o problema lá, que vai gerando cada vez mais problema, inclusive ligados à questão da água, porque não deixa de ter essa riqueza desse ciclo, desse fenômeno na evaporação, que de repente se encontra com as correntes de ar, etc., e de repente vão formando essas nuvens, e essas nuvens chegam nos Andes e voltam e vêm gerar a água nossa, da sagrada chuva que está faltando tanto em São Paulo, Paraná, até o Rio Grande do Sul, e algumas regiões até da Argentina e do Paraguai, com certeza. Quer dizer, são os chamados rios voadores. Por quê? Porque no mundo todo, a cada hora, 1.500 hectares de florestas são derrubadas. Será que é isso que nós precisamos fazer? A água, eu já falei, eu não quero perder muito tempo sobre o assunto da água, mas eu quero pedir licença a vocês para mostrar algumas fotos. Isso aqui aconteceu já. Hoje já está sendo mais raro, isso é na China, em que você encontra, por exemplo, como se fosse um Camboriú de lá, um grande balneário, em que está totalmente coberto dessas algas, que ainda não são tóxicas, né, são verdes, porque elas, na verdade, são causadas pelo quê? Pelo cocô do porco, da vaca, da galinha, pelo resíduo industrial, pelo lixo nosso de cada dia, etc., etc., e mais, portanto, outros fertilizantes, adubos, etc., que acabam indo para os rios, dos rios vão para os mares. Isso aqui é um balneário que, por exemplo, vocês podem ter uma ideia como é que os chinesinhos e as chinesinhas precisam entrar e tirando praticamente com os pés, ou tentando tirar, para poder chegar até a água de tanta presença de matéria orgânica, isto é, de tanta presença, de matéria orgânica que gerou essa quantidade de algas. Mas não é só na China, o outro grande poluidor do mundo é o próprio Estados Unidos. Isso aqui é coisa recente, em que o governador da Califórnia chegou a impedir que muitos resorts, aqueles grandes e fantásticos e luxuosos hotéis 5 estrelas, pudessem funcionar pela quantidade que havia de um limo cinzento nas águas, um cheiro de amônia, que na verdade era a mesma causa. Nutrientes orgânicos e minerais, matéria orgânica e mineral, matéria orgânica e mineral, que estava indo para os rios, indo para o mar, etc., gerando essas fotos que eu tenho aqui. Foram interditadas praias riquíssimas, luxuosas, exatamente por quê? Porque a água não tinha como nem entrar nela, tal era o limo e o cheiro de amônia. Pois bem, aqui tem outro exemplo de como é que é outro tipo de poluição, que você, na verdade, faz a degradação do próprio solo. Eu estou dizendo que aqui você tem uma poluição, às vezes, indireta, porque, afinal de contas, se você tivesse aqui um tratamento mais adequado, você teria, quem sabe aí, ter alguns espaços verdes, algumas árvores plantadas, ajudaria a refrescar aquela região, daria sombra para os animais, diminuiria a erosão, facilitaria a presença da água, e aí entra aquilo que já falei, não vou entrar em detalhes. Outro problema é a questão urbana. Isso aqui é na bela cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Quem é que autorizou fazer um condomínio numa
encosta dessa. 1.200 pessoas morreram num período de intensas chuvas de janeiro de alguns anos atrás. Então, é isso que eu quero dizer, que o que causa principalmente, não só a poluição, e que causa a mudança climática é a mão do homem. E se a mão do homem causa tudo isso, será a mão do homem que, se ela tiver coração, se ela tiver sensibilidade, se ela se inspirar em valores, se ela transformar-se em força ética, as mãos humanas vão recuperar a natureza, vão nos recuperar. Nós vamos, portanto, ter uma espécie de encontro de ter o ganha-ganha. Ganha a natureza, ganha o animal, ganha a vegetal e ganha o humano. Ou não vai ter saída. Então, nesse sentido, eu vou tomar aqui a liberdade para mostrar para você, essa foto é emblemática de cima. É uma foto que aparece a intensa chuva numa região de São Paulo, levando os carros, eles todos submersos até a metade do veículo. E na mesma cidade, a menos de 30 quilômetros, tinha a seca de Cantareira, que estava dando problema de abastecimento d'água, como já temos hoje em Curitiba, quase a cada 3 anos seguintes. E nós não temos uma política pública adequada para o uso e reuso da água. 40% da água que nós pagamos para a Sanepar é de uso nobre, tem que ser água potável. 60% não é de uso nobre, ela pode ser substituída pela coisa fantástica que é exatamente a gente armazenar a água da chuva para usá-la quando você tem pouca chuva, ou usar para usos não nobres, lavar calçada, irrigar o jardim, sanitário, lavar a sala de aula, lavar os corredores, lavar as canchas esportivas, que são enormes. Então, é por isso que a gente tem uma cautela muito grande no que diz respeito à questão da água. Aí, desenvolver a questão da cultura da água, o que se faz com a água, o que você faz para a água e o que você faz na água. Então, eu quero terminar essa parte introdutória e entrar na questão concreta. Nós temos, portanto, um dilema. A Mãe Terra, a natureza, está sofrendo profundamente pela poluição que nós estamos causando de um lado, pela forma como nós estamos tratando, portanto, olhando a natureza apenas como se fosse um baú cheio de tesouro, e a gente abre esse baú e tira tudo que puder no menor tempo possível, mas a natureza é igualzinho o corpo humano, a natureza precisa comer porque ela tem que adubar, a natureza precisa beber porque tem que chover ou irrigar, a natureza precisa descansar, ela tem que ter seu tempo de descanso. Por isso tem que fazer rotação de cultura, por isso você tem que fazer o plantio direto de qualidade com rotação de cultura. Por isso, eu diria assim, que a gente precisa ter muito presente aquilo que diz que a natureza está hoje, o planeta Terra está enfermo, porque nós primeiro construímos essa enfermidade da ganância, de achar que podíamos fazer o que bem entendíamos, que nós tínhamos que dominar, que explorar, acumular de qualquer jeito, e a natureza está dando respostas. Ela está dizendo, parem, eu não aguento mais, mudem. E assim como você, como eu, quando temos um mal-estar que vai crescendo, e a febre vai de 37 para 38, nós estamos, portanto, com sintoma que o termômetro aponta de que nós temos alguma coisa, o que nós temos que verificar o que é. Pois bem, isso acontece com o ser humano. O que está acontecendo com o planeta Terra é exatamente isso. Aumentou 1 grau. Aumentou 1 grau. Desde o auge da chamada era industrial, né? Há um século. Em um século, vamos resumir, em um século aumentou 1 grau. Você imagina se aumentar 3 graus? Se com 1 grau nós já estamos tendo o que está acontecendo agora. O que aconteceu nos últimos 30, 60 dias? O que aconteceu no oeste do Paraná? Que faltou chuva numa época que sempre choveu, que sempre tivemos chuvas, que era fevereiro, janeiro e um pouquinho aliás, fevereiro e março. Pegamos 75 dias de seca, no auge, portanto, da possibilidade de você ter a evolução da produção do milho safrinha. A perda foi de 37% do milho safrinha no oeste do Paraná. Aí vem uma geada muito forte, que não era tão comum naquele momento, naquele período, historicamente, e levou mais 5%, 7%. Então, nós perdemos mais de 40 e poucos % da nossa produção em menos de 2 meses. Em menos de 2 meses. São bilhões de reais que nós perdemos no Paraná.
E a gente não quer incluir a mudança climática e o aquecimento global na nossa agenda do prefeito, do vereador, da empresa, da pessoa individualmente, da família, da comunidade, do governo do Estado, do governo federal. Que loucura que está acontecendo entre nós, não perceber o que está se dando. Na Alemanha e na Bélgica, nesses dois países, há menos de um mês, em 2 dias choveu mais que em 2 meses. Eles não têm grandes problemas de chuva. Imaginem, parem para pensar. Vamos imaginar 2 meses de chuvas que estavam sendo armazenados no seu período normal. De repente, vem 2 dias com volume d'água de 2 meses. O que aconteceu na mudança do clima, por exemplo, que levou o Canadá lá, no pé do Polo Norte, portanto, lá tão próximo do Alasca? Pois bem, temperatura chegando a 48, 49 graus de calor, e nunca tiveram isso. Mesma coisa acontecendo lá na região da Sibéria, com calor que já não tinham tanto. Quantos idosos morreram nos Estados Unidos, em muitos desses lugares, pelo calor? Nós chegamos a ter cidades como Seattle, nos Estados Unidos, eu não estou falando que isso é coisa de um século passado, agora aconteceu, de determinados lugares, por exemplo, um determinado metrô de superfície, derreteram os cabos, e 50% da população de Seattle, que já está próxima, portanto, do Canadá, embora sendo uma cidade, uma região norte-americana, o que aconteceu? Eles simplesmente não precisaram nunca de ar-condicionado. Então, 50% da população não tem ar-condicionado. Por quê? Porque eles têm frio, mas daí eles têm lareira, aí eles têm aquecimento. E, de repente, não tinha como, por exemplo, ter tanto ar-condicionado para poder colocar numa população que estava sofrendo de maneira nunca vista em função da mudança do clima. Por essas razões, eu queria dizer a todos que estão aqui acompanhando que a gente precisa ter muito presente, aqui eu vou tomar liberdade também apenas de fazer uma referência, quanto que nós temos que mudar aquilo que eu chamo da visão antropocêntrica, porque não é o Nelton que chama, isso é um conceito mundial reconhecido e que ninguém põe em dúvida, que é a antropocêntrica, portanto, é uma visão de mundo, eu diria assim, um paradigma, é uma percepção de que acaba colocando, por exemplo, o ser humano no centro de tudo na humanidade. Quando fica evidente que temos que mudar muitos currículos escolares e nós continuamos ensinando isso, quando, na verdade, nós somos apenas um dos fios da teia da vida. Outro fio é a água, que tem que ser boa e não pode estar poluída. Outro fio da teia da vida é o ar que respiramos, tem que ser bom, ser saudável. Outro fio da teia da vida é o alimento. O teu alimento é a tua saúde é teu alimento. Quem escreveu isso foi quem inventou a medicina. Por isso que eu tenho que cuidar do que eu como. Eu sou rigoroso com o que eu como, porque eu quero viver bem e viver muito tempo. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu vou dar um exemplo do que é comer mal, embora quase que se empanturrando de tanto comer. Você vê o que está acontecendo com a atual geração dos Estados Unidos. Eu não estou falando isso como uma crítica vulgar. A atual geração dos Estados Unidos vai viver menos que a geração dos seus pais pela comida que come e o estilo de vida que tem. Sabe o que é? O mundo inteiro trabalha para poder aumentar a expectativa de vida, ter mais vida durante a sua presença na Terra. Pois bem, você tem uma diminuição na atual geração americana. Por quê? Porque é uma sociedade que está em grande parte com obesidade, com grandes problemas, portanto, do aparelho respiratório, circulatório, problema concreto, por exemplo, diabetes tipo 2, uma coisa impressionante, e aí vai, mas nós estamos seguindo o mesmo caminho. 33% das crianças brasileiras estão com sobrepeso ou obesas. Como é que elas vão estar com 30, 40, 50 anos? Vamos aumentar os hospitais e trazer bastante médico. É importante os hospitais e os médicos, mas tem muitas das nossas doenças modernas que elas são pelo estilo de vida que nós temos, pela forma como nós estamos vivendo e pela comida que estamos comendo, pela bebida que estamos bebendo. Então, o problema não é só hospital, farmácia ou médico. É saúde preventiva. Está na essência do combate à poluição.
uma das mais ricas manifestações da sensibilidade e da inteligência humana é enfrentar as poluições que estão colocando em risco a saúde, que estão aumentando de maneira exacerbada os orçamentos dos municípios, dos estados e da própria União, para tratar de doenças que não têm ação preventiva que devia ter. Olha, se eu já sei que há 30, 40 anos atrás era 6%, 7% de obesidade infantil e agora é 33%, obesidade e sobrepeso, significa que 1/3 das crianças brasileiras estão correndo risco de, quando adultas, terem diabetes, colesterol, pressão alta, quando já tem hoje. Porque pela primeira vez na história da humanidade, no mundo todo, crianças estão tendo doenças que antes eram só dos adultos. Com 6 anos com diabetes, com 7 anos com pressão alta, com 8 anos com problema de colesterol. Ou muda ou muda. E outra coisa que nós temos que compreender é a luta que temos que fazer contra o desperdício. A luta contra aquilo que descartamos de maneira abusiva. A luta que temos que fazer para compreender, por exemplo, que o estilo de vida e os valores que nós temos que defender, vocês estão aqui participando de uma organização que atua muito a questão humana, que atua, portanto, profundamente, até pelo nome, a questão de semeadura. A semeadura principal, portanto, está a compreender que precisamos cuidar mais. Repito, quanto que custa a ausência de esgoto na maior parte das cidades brasileiras, inclusive cidades que eu não vou citar o nome aqui, me permitam, que ainda não chegou a 100% de saneamento. Como é que Foz do Iguaçu quer ser uma das principais cidades do mundo, e no que diz respeito ao turismo? Mas logo, logo você vai ter regiões do mundo que vão querer saber como é que é a qualidade de vida, não das cataratas bonitas, não de, por exemplo, jantar na Argentina, ou visitar Itaipu, uma grande obra da engenharia humana. Se perguntarem, por exemplo, como é que vive boa parte da população nos bairros, nas comunidades mais periféricas, como é que é a questão, portanto, do transporte coletivo? Como é que é a água? Ah, não, a maior parte tem fossa, a maior parte tem esgoto a céu aberto, transmissor de doença. Como é que nós vamos tratar, portanto, de seres ditos humanos, em que nós acabamos convivendo com os dejetos que nós produzimos diariamente? Então, é por isso que a gente tem que compreender o que está em jogo no que diz respeito a valores, a conceitos. E aí, eu não sei como é que está o tempo, queria que o Leandro me socorresse, ou o Kennedy, que está acompanhando. Isso significa que nós estamos com quanto tempo? Seu Nelton, estamos com 57 minutos de apresentação. Então, me dão 5 minutos, me deem 5 minutos que eu vou terminar. Tranquilo, fica à vontade. Ok. Então, eu diria assim, vou pular aqui tudo que eu estava colocando para fazer uma observação agora muito concreta. Um grande ensinamento que eu chamaria a atenção de vocês é uma expressão muito conhecida dentro da ONU, que sociedades não se sustentam onde o meio ambiente sucumbe. Isso é histórico, isso é planetário e isso é civilizatório. Eu vou dizer para vocês que a civilização maia quase desapareceu em função de uma gravíssima crise climática ambiental, principalmente ambiental. Se nós chamássemos, por exemplo, o que aconteceu com a população daquela, como é que chama? A Ilha Páscoa, né, com aquelas figuras que foram construídas em pedra, aquilo tudo foi exatamente o grande desmatamento, a forma que desequilibraram aquela ilha. Então, eu quero agora pedir a vocês, e vou indo para a conclusão, nós estamos vivendo, portanto, a fase da humanidade que eu chamaria do conjunto de macro e de micro ecotendências, em que a sustentabilidade vai ter um papel fundamental, porque ela vai ter o papel de condição para a nossa sobrevivência no campo, né? Tanto a questão de oportunidades, do ganha-ganha, quanto a outras questões. Então, não é a gente, por exemplo, aqui agora, querer fazer apenas uma conversa bonita. Não. A nossa sobrevivência está em jogo, sim. Repito o que eu falei antes e parei.
Se o ser humano estiver com 38 graus, ele, por certo, já está sentindo alguma coisa diferente no organismo. Se ele foi para 37, para 38,5, para 39, com certeza ele vai procurar médico, vai se informar mais e vai querer verificar o que tem. Imagina ele chegar a 40. Ora, o planeta aumentou 1 grau. E o corpo do planeta Terra está trazendo as manifestações que estamos vendo do aquecimento global, das mudanças climáticas, etc. Ora, se é tão parecido o planeta Terra com o ser humano, por que a gente não precisa consultar até nenhum cientista, a percepção de como somos frágeis, mas ao mesmo tempo somos fortes em criar oportunidades para ter uma vida mais de qualidade, uma vida melhor. Eu vou mostrar por que, então, nós tivemos em 2015, depois de mais de 20 conferências, mais de 25 anos, pela primeira vez, 193 países firmaram um compromisso de mudar o modelo econômico, o modelo de desenvolvimento, mas de compreender o econômico, o social, o ambiental e até o cultural. De compreender, portanto, que desenvolvimento sustentável tem que ser um novo nome do desenvolvimento. Eu não posso falar que é desenvolver de uma cidade, ou um estado, ou uma região, com um grau de poluição que causa dano à saúde e causa dano ao planeta. Eu não posso chamar de desenvolvida uma cidade, uma região, um estado ou um país que tem, por exemplo, um processo tão agudo no que diz respeito à água que bebe e à comida que come. Eu não posso, portanto, deixar de compreender o que significa a revisão de determinados conceitos, determinados padrões. Porque o Brasil, por exemplo, assumiu o compromisso lá quando 192 outros países firmaram o chamado Acordo de Paris, Agenda 2030, que até 2030 o Brasil ia reduzir 43% das emissões dos gases que aumentam a temperatura e geram a mudança climática. Quem é que mais gera poluição no Brasil? Primeiro é o uso da terra. 34% vem principalmente de queimadas, principalmente da questão ligadas, portanto, a desmatamento, está ligados à questão do CO2, portanto, nós estamos falando diretamente de uma questão como, por exemplo, o uso de diesel, de gasolina, de gás, de carvão. Nós não podemos esquecer, e aí eu já estava falando do fator energia, né? Portanto, nós podemos hoje ter um salto de qualidade com energias renováveis. Não tem sentido os municípios não incluírem na sua prioridade, ou as universidades, ou as sociedades, não incluírem, por exemplo, a prioridade de energias renováveis, seja solar, seja eólica, seja da biomassa plantada, que você planta, da biomassa residual. A biomassa residual é o cocô do porco, da vaca, da galinha, do resíduo industrial, do lixo nosso de cada dia. Quanto que nós poderíamos estar gerando energia disso? E aí eu vou tomar liberdade, já que estamos aqui num centro que também é educacional, de como, por exemplo, nesses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que o Brasil assumiu, o quarto objetivo é educação de qualidade e para todos. Mas cada objetivo tem subobjetivos, tem subitens. Por exemplo, o objetivo 4, que é o objetivo de assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, tem no 4.7, dizendo que todo aluno tem que adquirir conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentável. Por isso eu agradeço muito a oportunidade de ter estar aqui. E mais ainda de ter jovens assistindo. Eu não estou falando de algo que a gente está falando para daqui a 50, 80 anos. Por favor, nós estamos vivendo já a mudança do clima, nós estamos vivendo há algum tempo as poluições. Ora, não é possível que a gente vai continuar se eu sei que tem um precipício no caminho que eu estou seguindo. Essa estrada me leva a um precipício. Eu continuo caminhando como se não fosse acontecer nada.
É óbvio que eu vou cair no precipício, mas eu tenho a capacidade de mudar de rumo. Por isso, eu vou tomar a liberdade de falar que nós tínhamos que estar trabalhando em Medianeira, em Foz do Iguaçu, em qualquer cidade, em qualquer região, as agendas 2030 locais e regionais, para reduzir as emissões, para reduzir os problemas de poluição. Se nós temos uma agenda 2030, que é de todos os 193 países do mundo, que todos os governos firmaram, inclusive o governo brasileiro, só agora o governo brasileiro está jogando na lata do lixo, compromissos que nós assumimos, metas que foram estabelecidas. O Brasil hoje está sendo olhado como um pária, como um país que, na verdade, degringolou no que diz respeito a compreender a questão das mudanças do clima, do aquecimento global. Duvidando, inclusive, dos cientistas. Porra, não é possível. Bom, por que eu estou falando isso e aqui dando um pulo? A questão dos 17 ODS, eu não vou falar, mas um dos 17 ODS, por exemplo, é o ODS que diz respeito a cidades saudáveis e cidades sustentáveis. Devia ser a grande plataforma de cada município. Eu não estou falando nada contra a economia e a ecologia têm que andar juntas. Porque como é que eu faço indústria sem água? Como é que eu faço agricultura sem solo, sem água? Como é que eu vou fazer uma cidade que não tenha sombra, que não tenha reflorestamento, que não tenha floresta, para ser mais leve, para ser uma cidade, portanto, mais com frescura, mais fresca? Nós sabemos o que é, entre no Parque Nacional de Iguaçu ou no bosque da cidade de Medianeira, num dia de 35 graus de calor na cidade. Lá está 25, 23. Quantos de nós, no verão, estacionamos o carro, ou procuramos, às vezes, até tomar um chimarrão ou um suco debaixo de uma árvore, pelo calor que tem, porque debaixo da árvore está, de repente, 23 graus e lá fora está 34. Será que nós não compreendemos que a árvore ela é um ar-condicionado? Uma árvore grande e medianeira ela faz o mesmo trabalho de 4 aparelhos de ar-condicionado ligados. E, repito, no mundo todo o conceito está absolutamente consagrado. O maior produtor de água é a floresta, é a mata, já falei. Ora, como é que eu não vou compreender isso? Como é que eu não tenho mata ciliar? Como é que eu não tenho mais bosques? Como é que eu não sou uma cidade mais verde? Inclusive porque ela é um grande antídoto à poluição. Cidades, quanto mais tem árvores mais verdes, menos poluição tem. Então, você tem que ir em cima da causa da poluição e também trabalhar que os seus efeitos podem ser reduzidos, e um dos efeitos que você reduz está exatamente em uma cidade cada vez mais verde. Agora eu vou concluir, porque o IPCC, esse é um painel intergovernamental da mudança climática, que recebeu, inclusive, o Prêmio Nobel em 2007, pela consagrada ação que desenvolve. O IPCC acabou de divulgar, há poucos dias, há poucas horas, um relatório que é o mais importante, o mais completo, desde 2014, foi o último grande relatório. Pois bem, esse relatório é assustador porque está levantando o quê? Está levantando que nós estamos correndo um grande risco, porque, ao contrário do que os próprios cientistas estavam imaginando, que as grandes mudanças do clima iam acontecer mais vagarosamente, iam estar mais complicados em 2040, 2050, 2060, aquilo que eles projetavam para 2040, 2050, está acontecendo agora. Então, é a surpresa desagradável de haver os fenômenos climáticos, portanto, os desastres climáticos, estão acontecendo muito antes e com muita intensidade. E quem é que é esse IPCC? Porque nós estamos vivendo um Brasil que tem gente hoje que está muito atrás, alguns falam fake news, eu não gosto da palavra fake news, que é um inglês aí meio sofisticado, é, na verdade, fonte mentirosa. Fake news é mentira, é falso. Mas, caramba, se eu tenho cientista, o que é o INPC? O que é o IPCC? 195 países são membros do IPCC, portanto, o Brasil, com mais 194, será que tem 194 países errados? O Brasil é o único que está certo? Ora, esse último relatório, repito, de 195 países, é assustador, mas ele contou com 14 mil estudos, pesquisas, artigos, documentos.
São milhares de cientistas de expressão internacional. São 74.007 experts, revisores. Tem 3 grandes grupos trabalhando. Um trabalha a ciência física do clima, outro trabalha impactos, adaptações e vulnerabilidade, e o terceiro está trabalhando muito mais a mitigação da mudança climática, portanto, o que fazer. Pois bem, eu vou pegar rapidamente pelo horário. 3 grandes cenários esse relatório apresenta. Repito, relatório de 195 países. E eles são, portanto, um relatório que tem as informações de cada país e as informações oficiais, não mentirosas. E não tentado mudar, de repente, planos... desculpe, o Brasil hoje está, inclusive, numa coisa assustadora, tentando mudar indicadores de desemprego, tentando mudar indicadores de carestia da vida, tentando mudar até o censo, até agora estão duvidando, vai sair ou não vai sair o censo. Como é que você não faz o censo para saber a cada 10 anos a realidade do seu país no sentido mais profundo? Primeiro cenário, danos irreversíveis. Há uma unanimidade desses cientistas de 195 países que participam com seus trabalhos, que têm, portanto, envolvimento com essa questão planetária. Existe, olha, já tem alguns danos que não adianta, são irreversíveis. Por quê? Porque nós avançamos muito com a degradação, com o desequilíbrio, e não vai ser possível recuperar. Tanto é verdade que nós sabemos, no que diz respeito à biodiversidade, a cada 3 horas uma espécie da biodiversidade desaparece. Pois bem, vamos para o segundo. Segundo cenário, antecipação dos eventos. Aquilo que era para ser 2040 e 50, como falei, está acontecendo em 2030. E terceiro, que é uma coisa hoje que essa é a grande notícia conclusiva, não há mais nenhuma dúvida entre todos esses que falei, de 195 países, de que a atividade humana é a grande responsável pelo aquecimento global e as mudanças do clima. Uma parte tem a responsabilidade da natureza, como disse antes, até os vulcões e alguns outros fenômenos. Mas a maior parte, mais de 95%, segundo algumas projeções, é a mão humana que gera esse aquecimento global e a mudança do clima. Então, a maior transformação, segundo esses estudos, que aconteceu nos últimos 2.000 anos no clima, está acontecendo agora e nas próximas décadas. Por isso, nós temos que ter uma ação muito concreta, e aí é possível a gente terminar, no sentido de estancar esta questão. Estancar. Por isso, aqui vou usar a expressão de um dos brasileiros que fazem parte da direção desse instituto, dessa entidade, esse painel internacional das mudanças climáticas que representa os governos. Para limitar o aquecimento global, são necessárias reduções fortes, rápidas e sustentadas de CO2, de metano e outros gases de efeito estufa. Todos já sabemos com isso. Agora tem um dado do ar. Isso não só reduziria as consequências das mudanças climáticas, mas também, atenção, nós estamos tratando do dia da poluição, mas também reduziria e melhoraria a poluição do ar nas cidades. Portanto, é um ganha-ganha. Ou ganha o planeta e ganham os animais, ganham os humanos, ou ganha a chamada comunidade de vida, ou nós vamos todos perdidos, porque nós somos os únicos que estamos na casa comum com a consciência que nós temos que mudar. E aqui eu vou dar um dado apenas para alguém, não vou pedir agora para detalhar, mas esse relatório, visitem esse relatório chamado Relatório Luz da Sociedade Brasileira 2021. Esse relatório comprova, porque todo ano eles estão acompanhando o que é que o Brasil está fazendo em cima do compromisso de reduzir as emissões, de fazer justiça social, de acabar com a desigualdade, diminuir as desigualdades, de ter, portanto, uma sociedade mais sustentável e justa. Pois bem, esse relatório tem que ser acompanhado pelas faculdades, pelas escolas, tem que ser acompanhado, inclusive, pelos acadêmicos, a sociedade, os vereadores, o poder público. Por quê? Porque é um relatório de um grande grupo, são mais de 170 e 80 especialistas,
com contribuições de várias entidades e organizações, que eles estão todo ano avaliando o que o governo está fazendo, o que a sociedade brasileira está fazendo, o que a empresa brasileira está fazendo. E por parte do governo, para vocês terem uma ideia, só para um resumo, esse relatório sobre a Agenda 2030 e aquilo que o Brasil já deveria estar fazendo, 2016, 17, 18, 2020, 2021, nós estamos com 80% das metas em retrocesso, estagnadas ou ameaçadas. Ou não vamos cumprir, ou paralisamos as atividades, ou regredimos nas atividades que devíamos fazer ou já estávamos fazendo. Então, eu quero com isso deixar a todos vocês que despertamos definitivamente para os paradigmas da qualidade e não da quantidade. Quantidade levou a isso que nós temos. 6 brasileiros têm de riqueza por ano mais do que 100 milhões de brasileiros. Vou repetir. A desigualdade é tão grande, é um dos países mais desiguais do mundo, que 6 brasileiros, eles têm uma riqueza anual mais do que 100 milhões de brasileiros. Está certo isso? É claro que não pode dar certo. Então, ou nós vamos para a qualidade do ar que respira, da comida que come, da água que bebe, a qualidade das cidades, a qualidade dos bairros, a qualidade da saúde, a qualidade na educação, a qualidade nas relações humanas, a qualidade das lideranças, a qualidade da população, ou nós vamos para a qualidade e aí a gente não compreende que a qualidade vai nos dar o rumo, não da conquista, da acumulação, da dominação, da exploração, mas muito mais da cooperação, da solidariedade, do cuidado. Portanto, o meu grande apelo é que nós possamos compreender que nós somos semeadores do cuidado. Quanto mais nós semearmos o cuidado, melhor vai ser a colheita, porque maior vai ser a qualidade. Então, a semeadura nossa é de líderes sustentáveis. Os que estão nos assistindo, sejam 100, 150 ou 200, que cada um, nesse momento, faça uma reflexão, que o jeito de pensar e de agir precisa ser mudado, principalmente aqueles que ainda não começaram a mudar. Em cima daquilo que eu falei, do ar que respira, da comida que come, da água que bebe, do trabalho que faz, da cidade que tem, do vereador que elegeu, do prefeito que elege, do deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, de também fazer com que na sociedade possa participar, porque eu ajudei a colocar na Constituição uma coisa que os brasileiros estão perdendo muito tempo, porque hoje a Constituição brasileira é uma das primeiras constituições do mundo que estabeleceu também a democracia direta, além daquele que é eleito, que, portanto, é o seu representante, e ele tem que fazer o que o representado deseja, porque ele fez promessas, ele assumiu compromissos, mas também tem a democracia direta. Eu posso hoje fazer um projeto aqui em Medianeira, com um percentual daqueles que votam em Medianeira, e esse projeto tem que ter assinatura, não é apenas um abaixo-assinado, as pessoas assinam como coautores, por isso tem o título eleitor, tem que ter o endereço de onde mora, e com isso ele pode fazer um projeto de lei. Por exemplo, um projeto de lei que nós vamos, em 5 anos, reduzir a 0 o esgoto não tratado na cidade. E aí, só dou um exemplo. Mas então eu quero terminar com essa observação. Leiam e façam uma reflexão sobre os 6 pontos comuns no jeito de pensar e agir daquele que é um líder sustentável. Eu faço um apelo que cada um dos que estão aqui, por conviverem no mundo da semeadura, do semear, sejam líderes sustentáveis. Acreditem nos valores estruturantes, exercitam esse olhar sistêmico que está tudo interdependente. Eu dependo da comida que come, da água que bebo, do ar que respiro. Eu dependo dos exercícios que faço. Eu dependo dos ambientes que eu vivo, dos vizinhos, da vizinhança, da comunidade. Portanto, tudo está interdependente. A natureza é a mesma coisa. Eu tenho que cuidar do solo, mas eu tenho que cuidar da água, mas eu tenho que cuidar também do adubo, do fertilizante. Eu tenho que cuidar, portanto, para que nós tenhamos condições da irrigação ou a chuva,
Eu posso ter o reuso da chuva, da água da chuva, como falei antes. O que é um líder sustentável? Ele tem a coragem de enfrentar dilemas, ele tem a coragem de fazer a resiliência, de administrar as crises. Ele exerce a sustentabilidade como uma ótica também de oportunidade. Este é um caminho, oportunidade, ganha-ganha, não só alguns ganham e a maioria perde. Dialogar é outra capacidade, comunicar ideias, criar sinergia, envolvendo colegas, famílias, academia, empresas, comunidades, compreender e também militar a questão da transformação, a promoção da Agenda 2030. Isso custa tão pouco. Então, eu deixo todos vocês aqui um exemplo. Eu me permito que o Leandro e o Davi, depois, eles fiquem bravos comigo, que eu falei muito tempo, mas eu vou apenas terminar com as imagens que eu mesmo fotografei, por exemplo, da Holanda, quando fui lá receber o prêmio da Carta da Terra, que nós recebemos para o programa Cultivando Água Boa, como também recebemos em Nova York, na sede da ONU, o prêmio da melhor gestão da água com participação social do planeta em 2015. E quando eu estava vendo, por exemplo, quanto que você tem de bicicletas em cidades como, em todas as cidades da Holanda, como também hoje na França, o mundo inteiro está crescendo isso. Claro, para isso nós temos que ter ciclovia. Para isso nós temos que ter governo que compreendam que o transporte precisa ser um transporte, primeiro, calçadas adequadas, porque ninguém ainda conseguiu superar que a locomoção maior que existe do ser humano são as caminhadas, é ir ao trabalho, à escola e aonde for, a pé. O segundo grande meio de transporte é a bicicleta, no Brasil e no mundo. O terceiro é o transporte coletivo. O quarto, que é o automóvel individual. Então, eu vou agora dar um exemplo do que é que aconteceu. Aí está o grande Palácio da Paz, onde em Haia, inclusive tem o tribunal, né, que todos já ouviram falar, mas é um grande local dos eventos ligados à questão da paz também. Aqui nós estamos com a vice-prefeita da cidade que nos recebeu no coquetel. Ele estava junto com algumas figuras do Brasil, estava conosco o ex-frei Leonardo Boff, e quando ela se despediu do nosso Leonardo Boff, ela viu que eu estava com a máquina fotográfica e pediu para me tirar uma fotografia. Tirei a fotografia e logo depois eu vejo que ela pegou a bicicleta. Aí eu perguntei para o intérprete que estava conosco, que estava, portanto, traduzindo o holandês, e disse, vem cá, ela está indo de bicicleta para casa? Sim, ela vem e vai de bicicleta para casa, ela é vice-prefeita. Mas ela vai para casa e no inverno? Não, aqui tem 6 meses de frio, muita neve, mas grande parte ela vem de bicicleta. Mas não é possível. Imagina no Brasil se todos os vice-prefeitos, se todos os vice-presidentes, os vice-governadores fossem para casa e voltassem para casa de bicicleta. Estava cheio de ciclovia em tudo que é lugar. Cheia de faixas de ciclistas. Mas tudo bem. Só que aí a minha surpresa, porque eu disse, vou atrás disso, vou dar uma olhada com mais calma. O que eu vi? O estacionamento da cidade no dia seguinte. Aí eu compreendi por que é a cidade que mais tem bicicleta no planeta Terra, aliás, é o país que mais tem bicicleta. Eu estou citando isso para compreender o que significa a evolução de alguns países para determinadas soluções, compreendendo, por exemplo, o que significa ter o cuidado, por exemplo, com o transporte individual e ter o cuidado com o transporte coletivo, mas também cercar e circular a cidade através de ciclovias, de ciclofaixas, que inclusive contemplam um outro lado, que é o lado da saúde e do bem-estar, pelo movimento que a pessoa faz, portanto, pelas práticas esportivas ou práticas de exercícios físicos que faz. Então, eu sou muito grato a todos vocês por essa oportunidade, mas eu não quero deixar de dizer, já que falamos aqui muito sobre a questão da sustentabilidade e estamos falando sobre poluição, eu quero dizer a todos com todas as palavras, a sustentabilidade na área da água, na área do ar, na área do alimento, significa algo que todos precisamos levar para nossa casa, lá para dentro do nosso coração. A sustentabilidade na saúde, na qualidade de vida, vem antes dos hospitais.
Eu não preciso e nem devo ficar doente, se principalmente eu compreender quanto que eu tenho que fazer a ação preventiva, sabendo que temos que ter tudo para ação corretiva. Mas é preferível sempre prevenir do que remediar. Esse é um velho e popular dizer que todos conhecemos. Por isso, se o Gandhi pudesse hoje, da onde ele estiver, nos permitir uma última frase, dele seria: nós temos que ser a mudança que queremos ver em Medianeira e no planeta Terra. Valeu, obrigado, e as perguntas à disposição. Muito bom. É muito bom ouvir o senhor falar, seu Nelton, porque a gente percebe que, de fato, fala com propriedade sobre o assunto aí que o senhor veio palestrar para a gente, né? Então, vamos separei, aliás, algumas perguntas aqui para estar jogando na tela. Deixa eu pegar aqui. Aliás, já desapareceu aqui o comentário do Natan. Eu queria voltar para... Seu Nelton, a gente teve uma pergunta do Natan aqui que me chamou muita atenção. Foi o seguinte: nos últimos anos a gente tem novas tecnologias sendo implementadas e tudo mais na busca aí da preservação, né, para tentar ajudar nessas questões todas. O que o senhor pensa sobre isso? A sociedade, ela está melhorando ou a gente ainda está longe de poder dizer assim, estamos no caminho certo? Então, eu acho que nós estamos indo num caminho muito lento no que diz respeito à gravidade do problema que está à nossa frente. Então, por isso eu quero aproveitar, Natan, né? Viu, Natan? Eu tenho um conceito, claro, e permito que outros possam discordar, que a tecnologia tem que ser uma ferramenta desse processo evolutivo para a reconstrução da unidade que nós separamos entre o ser humano e a natureza. Nós rompemos com a unidade. Então, nós precisamos, portanto, reconectar. Nós precisamos religar o ser humano e a natureza. E, evidentemente, que aí eu poderia dizer, a tecnologia, ela tem um papel muito importante. Por quê? Porque a tecnologia permite, por exemplo, que nem agora, a tecnologia permite, nesse momento, nós termos já um país como a Alemanha, que vai chegar a 25% de toda a sua energia do sol, com quase 6 meses de neve. Então, se nós disséssemos há 30 anos atrás, a energia solar, ela seria muito, muito, não só cara, como estaria ainda, talvez, com alguns protótipos, alguns projetos pilotos. Então, o que eu quero com isso dizer? Agora, a energia, como ela não está permitida o acesso a todos, e grande parte da tecnologia, grande parte é uma tecnologia absolutamente dominada, porque está patenteado tudo e tudo, então o que nós tínhamos que ter? Nós tínhamos que ter uma espécie de consenso planetário em que, no mínimo, tais e tais componentes tecnológicos tínhamos que ser abertos e livres para acesso a todos os países, a todas as sociedades, ainda mais as mais pobres. É preciso que nós tenhamos, portanto, uma democratização do acesso a tecnologias. Mas, por outro lado, nós tínhamos que ter governos que tivessem a coragem de, por exemplo, compreender que nós tínhamos que ser campeoníssimo mundial em energia solar. Aí eu tinha que pegar o Cefet, agora, né, a Universidade Tecnológica de Medianeira, eu tinha que pegar o Parque Tecnológico de Itaipu, o Instituto Tecnológico Federal de Foz do Iguaçu, eu tinha que pegar o DC, a Uniamérica, a Unila, eu tinha que pegar outras universidades, a UniOeste, e fazer um pool para nós pudermos produzir no Brasil os equipamentos de energia solar. Começaríamos com 10%, com 20%, com 30%. Ao contrário, 99% de tudo que nós precisamos para energia solar é importado, da China ou da Alemanha ou não sei de onde. Tem cabimento isso? Onde é que está Brasília?
Aí o governo fica solto para fazer o que bem entende. Como que bem entende? Então, Natan, eu sou muito otimista, com todo o pessimismo que alguns possam ter, que nós vamos dar a volta por cima, mas eu diria assim, a tecnologia é ferramenta. Se eu não tiver a decisão política de ter energias renováveis, se eu não tiver a decisão política desde o local em que Medianeira, nenhuma nova casa com 200 metros quadrados acima, que são dos que têm mais posses, vai ser autorizada se não tiver energia solar e reuso da água, se eu definir que nenhum novo conjunto habitacional será feito sem energia solar, sem reuso da água para o assalariado gastar menos com a Copel e menos com a Sanepar, se eu não tiver decisões políticas do governo do Estado, se eu não tiver uma política pública do governo federal para que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os bancos estaduais, o BNDES, fossem grandes facilitadores do financiamento de todo o processo produtivo industrial energético. Gente, a era das energias renováveis, o mundo está tendo hoje, a previsão é 32 milhões de empregos com energias renováveis até 2030. E o Brasil está onde? Claro, eu estou aqui homenageando e aplaudindo todas as empresas que temos aqui, Foz do Iguaçu, Toledo, na área de implantação de fotovoltaica, mas está tudo dolarizado. E onde está a sabedoria brasileira, o minério brasileiro, a inteligência brasileira? Onde é que está o produto nacional, a geração de emprego aqui? Então, eu sou daqueles que dizem assim, a tecnologia é importantíssima, mas ela precede a tecnologia, ou convive com a tecnologia, vontade política, projeto de país, projeto de nação, que nós não temos. Mas precisa também ter as academias, as empresas públicas, privadas, os governos, as sociedades, pressionando para que isso aconteça, senão não vai acontecer, porque são grandes interesses em jogo. E aí, eu complemento, sim, para dizer que, além da tecnologia, nós temos que ter esse grande campo da inteligência do coração, da inteligência da mente somada à do coração, a inteligência da sensibilidade, a inteligência de gerar emprego aqui, de ser autossuficiente em energia solar, já que somos o país com a maior cobertura de sol do mundo todo, da eólica, que cresceu bastante no Nordeste, hoje está com quase 60% de toda essa energia do vento, mas a energia da biomassa. Eu pergunto, será que está certo a gente ir tudo para Brasília toda hora com o pires na mão para pedir dinheiro? Aí tem que votar nesse, tem que votar naquele porque é amigo do presidente, porque vai ser não sei... O que é isso? Quando nós tínhamos que ter uma reforma tributária decente, de redistribuição de recursos, do poder local, que nós podíamos ter, por exemplo, as nossas prefeituras fazendo linhas especiais para que, por exemplo, uma região que nem a nossa, que é grande produtora de suínos, de leites e de aves, e tem agroindústrias e que tem o lixo nosso de cada dia, nós podíamos ser autossuficientes em energia só com o cocô da vaca, do porco, da galinha, dos humanos, dos resíduos industriais, do lixo. Eu tenho estudo sobre isso, porque nós fizemos na Itaipu, porque começamos lá o programa, nós, como uma hidrelétrica, gerando energia, vendendo energia. O grande negócio da Itaipu é vender energia, e, no entanto, estimulamos o quê? Que o Paraná tivesse no oeste. Daqui a pouco o trator elétrico, o caminhão elétrico, o gás de cozinha do cocô do porco, da vaca ou da galinha, que tivesse a energia térmica, que tivesse o seu trator, sim, mas também a sua caminhonete, que nós tivéssemos uma energia nas casas daquilo que é a chamada biomassa residual. Por isso, eu fico muito satisfeito com a pergunta, mas estimulo bastante. Nós precisamos ter, de um lado, a mudança do padrão de produção e consumo e, evidentemente, tecnologia. Muito bom, seu Nelton. Acho que ficou bem claro essa questão, né? Não é somente a tecnologia, é cada um de nós fazer a nossa parte, refletir e agir, né? Seu Nelton, a gente já está passando um pouquinho do tempo aqui, combinado, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para fechar essa palestra de hoje. Teve um jovem que perguntou durante a live, eu salvei a pergunta aqui, o que nós, jovens e adolescentes, podemos fazer no dia a dia para ajudar nessas questões todas, que parecem tão complexas? Então, acho que essa seria quase que uma questão-chave aí da palestra de hoje. O que o público jovem e adolescente, o que cada pessoa pode fazer como cidadão?
Bom, vamos partir do pressuposto que são 150 os que participaram daqui, dessa tarde, desse momento aqui. Eu agradeço muito a participação. Mas vamos lá, alguns exemplos. Nós não poderíamos ter agenda local, agenda de Medianeira, mas se não for a de Medianeira, que seja agenda, por exemplo, do nosso bairro. Mas quem sabe seja agenda da minha família, ou de todos que participam do SEMIAR, para ver como é que estão todos estes no que diz respeito à coleta seletiva e para onde é que vai esse descarte. Seja do lixo eletrônico, mas principalmente o lixo nosso de cada dia, sabendo que ali tem uma grande fonte da grande nova economia, que é a circular. Eu saio do berço ao cemitério, portanto, da fábrica da matéria-prima ao cemitério, que é o que acontece hoje, vai para o aterro, e vou parar do berço ao berço. Eu volto a produzir a partir daquilo que era lixo ontem. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter com o orgânico a produção de adubo e a produção de energia, que poderia ser para o carro elétrico, que, aliás, o Brasil é um dos países mais atrasados no que diz respeito aos carros elétricos. A Europa bateu a China em venda de carros elétricos, agora em plena pandemia. Imaginem que 17% dos carros convencionais a menos foram vendidos. E mais de 3 milhões de carros elétricos foram vendidos. Bateu a China, que é um grande... E outra coisa, com algumas políticas que tem em alguns países, por exemplo, tem um bônus, você vai na Califórnia, vai na China, tem lugares que tem $5 mil de prêmio se você trocar o carro seu a diesel por elétrico. E o Brasil está fazendo o quê? Dominado pelas multinacionais. Então, eu quero com isso dizer o seguinte, vamos lá. Então, vamos criar a agenda da sustentabilidade para enfrentar o aquecimento global, mudança climática e Agenda 2030 em Medianeira? Ou vamos fazer com alguns amigos? Tomara que dê para fazer na cidade toda. Mas vamos dialogar com vereadores? Vamos fazer, quem sabe, na nossa comunidade? Vamos separar o lixo? Vamos estimular para que haja coleta seletiva em Foz do Iguaçu? Para dali sair muito dos produtos que vão ser reciclados, reaproveitados e reutilizados. Eu tenho que, por exemplo, aproveitar, a pergunta é muito boa, para compreender, por exemplo, quanto que nós temos que pressionar para a facilitação das energias renováveis na sua implementação, para que a gente possa ter mais energia solar, biogás, né, biometano, que nós pudéssemos ter mais e mais, por exemplo, também a energia... como eu falei, desculpe, a solar. Eu queria, portanto, pedir também sobre a questão da água. Vamos estimular e facilitar que hajam cisternas para aproveitar a água da chuva, já que Medianeira seguidamente está sendo atingida por necessidade de fazer, como é que vocês chamam aqui, rodízio, né? Ou, enfim, para se abastecer d'água, quer dizer, não tem cabimento nenhum a cidade do Porto de Medianeira, com a riqueza que tem esse município, um dos mais importantes do Brasil, tem escassez d'água. Agora eu pergunto quais são todas as políticas que podiam estar se trabalhando para reuso da água, para evitar desperdício, para estimular, portanto, as nascentes serem reavivadas, e aí vai. Outra questão desse jovem que perguntou e colocou, eu acho que é a importância, por exemplo, de a gente trabalhar coisas como a questão alimentar, que falei há pouco, o não desperdício. Para se ter uma ideia, no mundo inteiro, o Brasil é um terceiro país que mais produz alimentos, mas é o terceiro para quarto país que mais desperdiça alimento. Mas o mais grave são os países ricos, 56% do que é produzido antes de ir realmente para o garfo e para o alimento das pessoas, se perde. Isso dá para alimentar 2,8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Então, o planeta Terra não é problema de falta de comida, é falta de acesso de um lado e desperdício de outro. 56% do que é perdido são os países ricos que promovem, que daria para alimentar 2,8 bilhões de habitantes. Eu posso falar aqui de quanto a esse jovem que comentou, vamos aprofundar a necessidade de que Medianeira seja uma cidade sustentável, que está ligada à ODS, que fala de cidades sustentáveis, cidades saudáveis, que é dentro desse compromisso da ONU.
Quanto mais uma cidade tiver essa expressão, veja com todo o ensino que tem aqui, com toda a tecnologia que tem aqui, com os centros de pesquisas, de estudos, meu Deus do céu, que capacidade nós temos. Eu vou falar ainda da importância de nós descobrirmos o que significam as novas economias, economia circular, solidária, compartilhada, economia criativa. São as novas economias, a bioeconomia. Eu poderia aqui citar rapidamente a importância, por exemplo, de a gente trabalhar muito para que a cidade seja muito mais uma cidade de bem-estar, que bem-estar é um componente indispensável para a saúde, é saúde e bem-estar hoje em dia. Eu poderia falar aqui dar algum tempo, mas não vamos abusar, no que diz respeito, por exemplo, a esses componentes todos que falamos da poluição. Vamos pegar um por um deles. Qual é o tamanho da participação de Medianeira na poluição? Quais são os tipos que a poluição é mais expressiva aqui? E como é que, de maneira muito amiga, a gente trata disso? Não é a crítica pela crítica, e nem ficar apenas desdenhando a coisa. E como é que a gente une forças para agir? Eu vou agora concluir, porque isso vale até uma outra palestra sobre simplesmente a gente aprofundar cada um desses temas. Mas eu diria assim, então, tanto no campo quanto na cidade, como é que a gente constrói uma agenda de interesse comum daquilo que precisa ser feito? Como é que as políticas públicas, os vereadores, os prefeitos, secretários, a sociedade, as comunidades, as entidades vão trabalhando para ter essa agenda? Metas para esta agenda. O que nós vamos fazer em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025? Por quê? Porque isso não é de governo. Nós estamos falando da questão planetária e da questão das nossas vidas, presentes e futuras. Então, é participação, envolvimento, cidadania individual e coletiva. É um novo jeito de viver para um novo jeito de produzir, para um novo jeito de consumir. Me permita uma última expressão que é do ex-presidente do Uruguai, uma figura muito extraordinariamente humana, muito sensível, uma figura inquestionável. Morita dizia com tanta sabedoria, mas que sociedade é a nossa que passa a vida inteira pagando prestação? Quando é que ela vai viver? Portanto, nós também temos que cuidar daquilo que consumimos. Quantas coisas nós desperdiçamos, quantas coisas nós compramos e, de repente, nem usamos. E quantas coisas nós somos levados a comprar porque a propaganda diz. Porque é tão forte hoje o marketing que gerou, inclusive, essa extraordinária perversidade de que você vale tanto quanto compra. E cada vez gera mais lixo. E cada vez gera mais descarte. E aí, como é que faz? Então, a todos, é evidente que eu quero deixar, e está até na minha apresentação, o meu e-mail, o mesmo WhatsApp, porque estou permanente à disposição para receber crítica, proposta, sugestão, outros debates que queiram, outras palestras. Vou até agora fazer uma palestra para crianças, porque eu estou nessa. Acho muito, já fiz uma agora pela manhã, crianças todas de 10, 11, 12 anos. Um convite, porque acho importante, e é um assunto também que me liga bastante. Então, eu agradeço muito, viu, Leandro, e ao Kennedy, que fez o contato da outra vez, mas, viu, Leandro, obrigado a todos aqui do SEMIAR, estou inteiramente à disposição, a minha admiração pelo que vocês fazem, mas a certeza que vocês também me chamaram, não era para vir aqui só pintar belas rosas, é trazer as cores pesadas sobre a realidade que vivemos, mas das nossas capacidades, dos nossos talentos para mudar essa realidade. Quem produziu tudo isso pode, com decisão política, com vontade, com coração, acima de tudo, com valores, com conceitos, com ética, pode reverter. É o caminho. Obrigado. Muito bem, seu Nelton. Nós que agradecemos a sua presença. Eu acho que a sua fala ela se encaixa naquela situação, né? Algumas pessoas acreditam que essa ideia de buscar preservação é uma utopia, é uma coisa impossível, mas eu acho que impossível é a gente continuar caminhando daquela forma que estava indo, vendo as consequências que estão surgindo aí no nosso planeta, né?
Então, a gente agradece de coração a sua presença para estar conversando conosco hoje à tarde aqui, e até mesmo por ter vindo visitar também a nossa instituição. Hoje o seu Nelton está presente aqui no Semear, dando a sua palestra aqui da instituição mesmo, então isso é muito especial para nós. Isso mostra que a gente tem pessoas muito fortes para estarem auxiliando aí na busca de semear, né? Semear um futuro melhor na nossa sociedade. Então, agradeço em nome da Semear, em nome da nossa diretora executiva, dona Alessi, e vamos conversando, quem sabe mais adiante, aí marcar uma próxima palestra para estar aprofundando ainda mais em todos esses temas que são tão importantes. Agradeço mais uma vez a todas e todos, e algumas manifestações que estou lendo aqui são profundamente tocantes, muito positivas, animadoras, mas eu estou inteiramente à disposição, viu, professor Leandro? A diretora, a todos. Se semana que vem quiserem, ou, enfim, complementar essa questão toda, ou avançar mais sobre outros temas ligados, eu agora vou para uma palestra sobre a Constituição de 88, que eu fui um dos principais partícipes, né, com 513 emendas, e eu quero me colocar inteiramente à disposição, porque é uma das coisas que me programei para a vida. Eu estou muito mais a serviço de uma causa do que apenas por interesse individual, ou pessoal, ou familiar. Obrigado. Muito obrigado, então, seu Nelton, e obrigado a todos vocês que participaram conosco nessa tarde de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.